Shalom, shalom, muito bom estar com vocês novamente. Nós estamos aqui na série Mulheres de Fé da Bíblia e hoje vamos falar acerca de mais uma mulher muito especial. Eu quero já agradecer de todo o coração a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no canal Israel em um Minuto, que estão curtindo, comentando, compartilhando, que Deus recompense grandemente a sua vida. Então, vamos fazer um resumo aí da história de Esther. Esther era judia, era órfã e vivia com um primo que a cuidava, que a criou, né? Estava na responsabilidade dele, Mordecai. Pode-se encontrar em outras versões da Bíblia, Mardoqueu. Mas em hebraico é Mordecai, então Mordecai fica mais próximo aí ao nome dele. E então Esther, ela vivia ali em Suzã, junto com ele. E o rei, na época, era o rei Assuero, ele dominava sobre 127 províncias, e o que aconteceu é que um certo dia, num banquete, ele pediu a presença da sua esposa rainha, que era Vasti, e ela não compareceu. Então, aquela atitude dela causou ali para ela a perda do reino, a perda de ser esposa do rei, e então aconselharam o rei a buscarem uma outra mulher, uma outra jovem virgem ali, para que pudesse ocupar o lugar da rainha Vasti. E houve como se um concurso de beleza, e escolheram as mais belas e elas ficaram durante um ano fazendo aquele tratamento de beleza. E desde quando Esther foi levada ali, ela achou graça diante dos servos do rei. E depois, quando foi o seu dia de ser apresentada, ela achou graça, encontrou favor diante do rei. E então ele a constituiu como rainha. Naquela época, ela ainda não havia se revelado, assim, dito que ela era judia por a orientação de Mordecai. Mas chegou um dia que o Amã, que era uma pessoa muito importante ali no reino, ele tinha autoridade e legalidade do rei para muitas coisas, e então ele, irritado com a atitude de Mordecai, que não se prostrava diante dele, ele, irritado com isso, começou a persegui-lo e a todo o povo judeu, né? Ele sabia que ele era judeu e começou a tramar contra a vida dele e contra todo o povo judeu. Você pode ver toda a história aí, é um livro pequeno, mas muito gostoso de ler. E uma curiosidade, você não vai encontrar o nome de Deus aí no livro, mas nós vemos a mão de Deus em todo o tempo, né? O propósito de Deus se cumprindo passo a passo. E então, continuando a história, Mordecai, ele também foi um homem que, certa vez, ele ouviu uma trama, estavam ali tramando contra a vida do rei, e ele, através ali daquela informação que ele ouviu, ele falou para a rainha Esther, e houve um livramento, né? Isso ficou nas crônicas ali do rei, mas o rei não tinha lido ainda e não soube de nada disso. Mas chegou um dia, então, que a mãe estava tramando contra Mordecai e estava tramando contra todos os judeus e pediu ao rei que fosse decretado no dia 13 de Adar, um dia de extermínio dos judeus. Ele se levantou contra o povo judeu e queria a morte de todos. E então foi concedido pelo rei e foi espalhada essa notícia. E imagine então Mordecai nessa situação. Ele, como de costume na época, rasgou as suas vestes e eles estavam ali clamando, chorando, orando a Deus, pedindo o livramento, pedindo o escape diante do Senhor. E Esther, como rainha, né, Mordecai mandou esta mensagem, um aviso para ela, dizendo tudo o que ia acontecer. Mas ela não poderia estar diante do rei sem ser convidada. Mordecai disse a ela: vá, se apresente ao rei, interceda pelo povo, interceda pelo seu povo. E ela, diante daquela situação, mandou a mensagem para Mordecai: eu não posso entrar, faz 30 dias que eu não sou chamada diante do rei e eu posso morrer por isso. Era a lei da época. Se entrasse na presença do rei
sem ser convidada, mesmo sendo a esposa, a rainha, ela poderia ser exterminada no mesmo momento, se o rei não estendesse para ela o cetro. E então Mordecai mandou a seguinte resposta para ela, que é o que eu quero ler com vocês, que está no livro de Esther, o capítulo 4, a partir do versículo 12. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Olha, Esther, ela foi durante um bom tempo preparada para aquele momento. E aqui ela toma uma atitude corajosa. Diante de toda essa situação, onde a vida dela estava em risco, ela mandou esta notícia, esta resposta a Mordecai. Então, orem e jejuem por mim, e eu e as minhas servas faremos o mesmo. E eu vou, ainda que morra, morrerei. E ela enfrentou essa situação, este desafio, ela se preparou, ela orou, ela jejuou e ela foi diante do rei. Depois, se nós continuarmos lendo, se você continuar lendo, você vai ver que o rei estendeu o cetro para ela. E ali ela teve a oportunidade de pedir, o rei disse, você pode pedir até metade do reino, se você peça aquilo que você quiser. E ela disse, então eu peço que você venha junto com Amã para um banquete que vou dar a vocês. E ali irei dizer o meu pedido. E passou o primeiro dia do banquete e ela não disse nada ainda. Tudo tem o seu tempo, né? Ela teve muita sabedoria e estratégia de Deus. Foi no tempo de Deus ali, na hora certa, que ela usou palavras sábias. E então, depois ainda de sair ali daquele banquete no primeiro dia, Amã, o inimigo, né, o antissemita, o inimigo do povo judeu, o inimigo do povo de Deus, ele se deparou com Mordecai ali, que mais uma vez não se prostrou e ele ficou irritado, mas não fez nada. E ele foi para sua casa e continuou tramando contra Mordecai, contra o povo de Deus. E ele chamou ali as pessoas próximas a ele, sua esposa, os sábios ali, que acompanhavam ele, e então ele falou e eles tramaram e ele mandou fazer uma forca para enforcar Mordecai. E então aquela noite se passou. Logo depois disso, a palavra de Deus diz que chegaram ali os servos do rei para levá-lo para o banquete, né, no segundo dia. E no segundo dia, então, Esther, ela revela todo o plano maligno que estava sendo arquitetado por Amã. E ela diz, ele é o inimigo, né? Ele é aquele que tem se levantado contra a minha vida, contra a vida do meu povo. E ela pediu isso ao rei, que a minha vida seja poupada. Então, ela disse que ela era, então, judia. E o rei, ele se levantou, foi um pouco para o jardim, mas depois voltou e viu que a mãe estava ali, praticamente em cima de Esther, pedindo, né, para que ela tivesse misericórdia dele. Mas o rei, ele tomou a decisão certa e ele entregou Amã. E naquele momento também um servo disse que tinha sido preparado uma forca para enforcar Mordecai, e ele disse, então enforca ele na forca. E ali, então, o inimigo, ele foi eliminado. O maior arquiteto ali foi eliminado de toda aquela situação. E depois também nós vemos que Esther também pediu pela vida de todo o povo, para que fosse poupada. E havia um decreto que o rei tinha autorizado,
E então Esther pediu para que mudasse esse decreto. E o rei concedeu esse pedido e concedeu que todos os judeus, no dia que era para eles serem exterminados, eles pudessem se defender e então também eles pudessem destruir os inimigos que fossem contra eles. E isso aconteceu. No dia 13 de Adar, né, eles tinham esse decreto e eles realizaram isso. E no dia 14 de Adar, aconteceu ali o primeiro Purim, a festa de Purim, que foi realmente a celebração do livramento do povo de Deus através de tudo isso que eles presenciaram, viveram este milagre, este livramento, né? Esse dia que era decretado como um dia de morte e extermínio dos judeus foi decretado como um dia de festa, como um dia de celebração. E aqui em Israel, até hoje, esse dia é celebrado. Até hoje, esse dia 14 de Adar, do mês de Adar, é celebrado aqui em Israel, com festa, como diz também na palavra, com presentes. Geralmente se dão muitos assim docinhos, cestas de docinhos ou docinhos para os vizinhos, coloca na porta assim das casas. Então é muito interessante e a alegria nesse dia, a festa, a regozijo, porque foi um dia que realmente ficou na história e é lembrado até hoje. Mas o que eu mais quero ver com você foi a atitude de Esther. Esther, ela se levantou em um momento e que ela poderia estar ali na dela, ali, ela já era rainha, já tinha uma certa segurança, uma certa posição, mas ela também foi lembrada. Não pense que por você ser rainha, você estará livre de tudo isso. E Esther, ela cumpriu o propósito de Deus para a vida dela. Assim como Mordecai disse a ela, quem sabe não foi para este dia, para este tempo que o Senhor te colocou como rainha. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, nós estamos vivendo tempos difíceis no mundo todo. Aqui em Israel, vocês sabem da luta e da guerra que nós estamos vivendo. Em todo o mundo, eu sei que você também tem as suas lutas, as suas guerras, as suas dificuldades. E nós, como mulheres de Deus, preparadas por Deus, nós como povo de Deus, né? Talvez você aí, um homem de Deus que está me ouvindo também, você foi preparado por Deus para este tempo. Se nós estamos neste tempo, é porque Deus nos queria aqui. Se eu estou aqui em Israel hoje, neste tempo, num tempo de guerra, num tempo de choro, de dor que nós vemos, num tempo de batalha, é porque Deus me queria aqui neste tempo. Até eu lembro, né, da última palavra que a minha pastora na igreja aqui em Israel, ela compartilhou conosco, que é um tempo que nós precisamos nos levantar em oração, nós precisamos orar mais, nós precisamos interceder mais. E Esther, ela fez justamente isso, ela se levantou em oração, em jejum, ela se posicionou como uma mulher de Deus. E isso que Deus tem falado muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Deus, ele está assim puxando a nossa orelha para que nós nos despertemos. Nós não podemos olhar tudo que está acontecendo ao nosso lado e pensar que isso não vai nos atingir ou que isso não vai tocar a nossa vida algum dia. Não pense que você estando do outro lado do mundo, aí no Brasil ou em outra parte do mundo, que esta guerra que está aqui em Israel não tem nada a ver com você, porque, queridos, não sei se você já ouviu uma frase que é muito verdadeira: Israel é o relógio profético de Deus. Então, quando você vir guerra acontecendo, né, ver tudo que está acontecendo aqui, que nós, diante de tudo isso, possamos temer mais ao Senhor e saber que estamos sim vivendo já os últimos tempos. E que nós possamos nos posicionar como pessoas de Deus neste tempo. Há muita gente sofrendo ao nosso redor. Aqui mesmo em Israel, não é fácil ter filhos, pais que têm os seus filhos na guerra, né? O filho mesmo da nossa pastora, dos nossos pastores, ele é um jovem de 19 anos que ainda está fazendo exército. Apenas um ano atrás ele começou a fazer o exército e já foi mandado para o Líbano, na frente da guerra. E eles não têm notícia dele, já faz mais de 10 dias que não tem uma notícia dele. Então,
é um momento que nós temos que ter empatia uns pelos outros e orar uns pelos outros. Imagine o coração dos pais aflitos, um filho jovem no meio, na frente de uma guerra. Aqui também eu conheço e tem amigos nossos que estão ali no combate, no Líbano, ali enfrentando corpo a corpo ali, está ali pondo o seu corpo, a sua cara para bater mesmo. E eles estão ali e têm suas famílias, têm as suas esposas, seus filhos. Nós precisamos nos levantar. Você conhece pessoas que precisam de intercessão? Você conhece pessoas que precisam de oração? Então que nós possamos nos posicionar e nos levantar, ter coragem, ter ousadia. Assim como Esther, ela cumpriu o seu propósito. Deus, ele nos coloca em lugares especiais para cumprir propósitos especiais. Deus te colocou aí onde você está neste momento, seja no teu trabalho, na tua escola, seja onde for, Deus tem te colocado no teu bairro, na tua casa, na tua família, na tua igreja. Deus, ele tem um propósito com você, que nós possamos ter postura de filhos ousados, cheios de coragem, cheios da ousadia do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo que o Senhor nos deu e que habita em nós não é espírito de medo, de temor, mas é espírito de ousadia. Ele que nos dá esta ousadia, que nós possamos orar mais, buscar mais do Senhor. Se você ainda não se sente preparado, se prepare mais, orando, lendo a palavra de Deus. Nós precisamos disso, eu também preciso disso. Nós precisamos todos os dias nos preparar e nos levantar e guerrear com as armas espirituais que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito, que cada uma dessas palavras que compartilhamos aqui, dessas mulheres, tenha sido de edificação para a tua vida. Eu vou deixar o link de cada uma aí, de cada episódio, na descrição do vídeo. E um grande abraço daqui de Israel. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê mais e mais coragem e ousadia, e que você se levante e vença as batalhas no nome de Jesus Cristo, porque a vitória é certa. Assim como o povo de Deus naquele tempo, ele viveu a vitória do Senhor e os inimigos foram derrotados. Os nossos inimigos, os inimigos do Senhor, serão derrotados no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.